Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sandro Caldaspina, do Ateliê Caldaspina, e neste tutorial eu trago para vocês um porta-joia de 2 andares. Eu achei uma peça interessante, simples no seu formato, retangular, tampa solta, a famosa tampa de caixa de sapato, né? Mas que no final das contas vai ficar bem bonito, porque tudo depende da decoração, né? Você pode ter uma peça com corte lindo, etc, dobradiça e não sei o que, mas o final, o acabamento e a decoração é que vai valorizar a peça. Então eu achei essa peça interessante, uma caixinha mais compacta, não é um porta-joia grande, também não é muito pequeno, dá pra gente fazer uma decoração bonita. E eu convido a vocês a me seguirem nesse tutorial e a reproduzirem, fazerem o seu próprio porta-joia baseado nessa sugestão que eu vou dar. Então vamos à lista de material. Então pessoal, esse é o material que eu vou utilizar para fazer esse porta-joia. Tá vendo? Ele tem a parte aqui de baixo. Tem essa parte que você pode colocar por cima, a parte de cima, o primeiro andar, né? Com aneleiro, 4 divisórias aqui em cima e 4 divisórias aqui embaixo. E a tampinha que eu falei pra vocês, que é a tampa solta, né? Esse é o porta-joia. A questão é o seguinte, eu não comprei nenhum material específico para esse porta-joia. Eu só comprei ele. A questão é que a gente às vezes compra muito material, e quem faz artesanato sempre compra, acha bonito e às vezes não usa, guarda, e a gente vai acumulando material. Então o que eu resolvi fazer é o seguinte, eu resolvi comprar essa peça pensando em utilizar o que eu tinha. Então a ideia é essa. A ideia é utilizar o que você tem para fazer esse porta-joia. Claro, se você não tiver material sobrando ou resolver comprar alguma coisa específica para a peça, tudo bem, mas eu vou fazer com o que eu tenho aqui. Então essa folha de scrap, que eu acho uma folha bem legal, só tem uma dela, então vou ter que ser criativo. A questão é você utilizar o que tem, sabe? Como quando você está vendo aqueles programas de gastronomia, o cara diz, você só pode fazer a receita com 5 elementos, se vire. Então a minha ideia quando eu estava pensando, pegar esse porta-joia e fazer uma peça com os elementos que eu tinha, com os elementos que eu tivesse em casa, que eu nem sabia quais eram. Eu fui procurando, burilando e encontrei. Esse aqui eu já sabia, isso aqui eu já sabia que tinha tintas, claro, verniz, alguma coisa assim, mas eu não sabia como exatamente eu ia fazer. Então vocês estão vendo o processo aqui nascendo. Eu tenho mais ou menos algo na cabeça, mas eu não sei exatamente o que vai sair. Então eu vou usar essa folha de scrap. Aqui é uma base de corte. Eu vou cortar essa parte aqui azul, né, da empresa. Essa parte azul, e definir também o que eu vou cortar do papel para colocar na tampa. Diversos pincéis para passar a base, que é importantíssimo passar a base, porque ela prepara a peça para receber a tinta, o acabamento fica muito mais bonito, né? E tem artesão que eu já vi que não usa, mas isso depende da técnica também. A base é mais resinada do que você passar só a tinta, dar uma lixadinha e passar outra camada. A base vai garantir que a peça seja selada e receba a tinta, então é fundamental. E eu sigo diversos artesãos que eu acho excepcionais, e eles sempre reforçam a importância da base. Então para mim a base é fundamental. Se você não tem aí, compre. Base. Depois da base você vai lixar a peça. Então vou ter lixa aqui, vou colocar uns pezinhos dourados, mas eu vou colocar dourados, mas eu vou passar o primer, que é essa camada que vai selar os pezinhos, para passar uma outra cor, que eu pensei no ouro velho, porque esse papel aqui tem um estilo vintage, né?
Você vê que é um pouco manchadinho nas bordas, não sei se dá pra ver, meio manchadinho. Então tem aquele aspecto envelhecido. Então achei que o ouro velho ficaria mais bonito do que o ouro mais reluzente, assim, um ouro, o dourado que a gente está acostumado a usar. Então assim, eu peguei várias cores aqui que eu não, assim, tem rosa, um rosa até mais antigo, um rosa que eu fiz, mas eu não sei se eu vou dar uma reduzida mais nele para ficar mais legal. Tem cor de pele, tem esse rosa também, country, tem palha, acho que a palha até combina aqui. Eu pensei também em passar alguma laca indiana que serve para envelhecer, para dar um aspecto envelhecido à peça. Então trouxe também a laca indiana. Tem os rolinhos, são fundamentais para você poder uniformizar a pintura, deixar a pintura sem marcas. Trouxe também até tinta de tela, eu trouxe aqui, porque com a sépia, com essa cor aqui, sépia, eu vou fazer um sombreado com esse pincel chanfrado aqui, ó, nas bordas da peça. Aí eu vou usar o verniz spray porque eu não tenho verniz líquido. O único verniz líquido que eu tenho é o verniz para craquelê, que eu tenho alguns verniz base para craquelê, que eu estou pensando em usar também. Você pode usar tranquilamente o verniz base para craquelê nas peças, não tem problema nenhum. Tem esse relevo da Corfix, que é o melhor relevo que eu conheço, é esse da Corfix, porque ele uniformiza mesmo, fica com um aspecto bem bonito, lisinho. É o melhor para mim, é esse. E estou pensando em usar uma barra de tecido na parte de baixo da peça aqui, ó. Essa parte de baixo aqui da peça. As divisórias e o aneleiro terão uma cor e o resto da caixa outra. Então é isso. Aí tem a chave de fenda para prender os pezinhos, os parafusos, né? E a cola, essa cola é uma cola extra forte que eu uso para fazer muitas coisas, serve para muitos tipos de finalidades. E nesse caso aqui eu vou colar o papel de scrap. Só não trouxe aqui o silicone, que eu vou prender a barra, o tecido, caso eu use o tecido. Então aqui estão concentrados os materiais que eu vou usar para fazer esse porta-joia. Se eu vou usar tudo eu não sei, mas vamos construir o processo juntos aqui. Então esse é o material. Então o primeiro passo de tudo é passar a base, esperar secar, lixar para fazer a pintura. Então vamos lá. Então pessoal, vamos continuar. Vocês perceberam que eu troquei de roupa, né? Que eu estava com a roupa um pouco mais nova, então mexer com tinta, base, sempre a gente se mela, não tem jeito. Então tive que trocar. Seguinte, agora vai ser passar a base na peça toda. Coloquei aqui ela separadinha, toda separadinha para passar a base. Depois da base secar, passar a lixa e fazer a pintura, começar a pintura. Primeiro eu vou passar primer. Esse primer aqui, ó, para metal, PET e vidro. Vou passar nesses pezinhos para pintar de ouro velho. Então é isso, vou começar a passar a base, dar uma mexidinha aqui, porque sempre, né, o produto é a base de água, então sempre dá aquela descida, então você dá uma agitadinha, abre. Vamos começar a passar. Eu sempre começo a passar por dentro, depois por fora, que eu seguro aqui assim e vou passando a base, né? É o jeito que eu faço. Então você vai pegar aqui e vamos lá, passar aqui, ó, a base na peça. Essa etapa eu vou mostrar para vocês inicialmente, depois eu vou parar e só voltar quando estiver totalmente seca e lixado.
pessoal, aqui é uma demonstração inicial de como será feito. Aqui passou a base, passou o rolinho para dar aquela uniformizada, na marca de pincel. Uma camada de base, nesse caso aqui, é o suficiente. Não precisa passar, não precisa economizar, passar uma camada muito fina, mas também não precisa ser muita base. É uma camada generosa, contanto que dê para cobrir de uma forma sem deixar aqueles espaços MDF embaixo, senão não adianta muito. Fica dessa forma assim. Não precisa você passar outra camada de base, não tem necessidade. E é isso, vamos esperar secar a peça toda, passar a base em todas as peças, divisórias, aneleiro, tudo. E aí, vou secar, vou passar também o primer nos pezinhos para poder pintar de ouro velho, que vai combinar com a tinta que eu vou colocar, decidir que eu vou colocar nas divisórias e no aneleiro ouro velho. E estou pensando em fazer uma pintura que fique similar às pequenas manchinhas que tem no papel de scrap. Mas por enquanto é isso. Então até o próximo bloco, com a peça já passada a base, lixada, para a gente começar a pintura do porta-joia. Então pessoal, eu já passei a base, toda a caixa, todas as partes, divisória, aneleiro, lixei, passei o primer, 2 camadas de primer aqui nos pezinhos, que vai receber a tinta ouro velho. Sem primer dá para passar? Dá, mas a tinta descasca com facilidade. Aqui a tinta vai fixar no primer e não vai sair com tanta facilidade, né? A não ser que você coloque alguma coisa que passe, que arranhe e tudo mais, mas o primer é ideal para fazer a pintura em cima de metal, de plástico, de vidro. Então aqui, a próxima etapa é pintar de ouro velho as divisórias no aneleiro, os pezinhos e pintar a caixa toda. Eu vou pintar com essa cor aqui. Eu decidi, enquanto eu estava passando base na caixa, eu decidi pintar da cor palha, que tem a ver, tem uma relação com papel, que tem uma cor meio amarelada. Depois eu vou passar a laca indiana, vai ficar uma cor mais amarelada, mais envelhecida ainda. E vou passar em cima da tinta palha uma pintura mais diluída de um rosa que tem ali também em cima do papel, um rosado, e combina também com a cor da própria rosa que tem no papel. Então vou tentar fazer essa pintura mais esmaecida com esse rosa daqui, ó, algo mais aguado em cima, talvez usando uma esponjinha, alguma coisa assim, um pedaço de tecido de repente, uma coisa que fique mais assim, uma pintura incerta, que quando passar também a laca indiana vai dar aquele efeito envelhecido na peça toda. Então é isso, eu vou começar a pintura com a cor palha, provavelmente 2 camadas serão suficientes, e a cor ouro velho nas divisórias, no aneleiro, nas divisórias e nos pezinhos. Então o processo é como se eu estivesse passando a base, é a mesma coisa o processo, né? Pincel, tinta e rolinho. Então eu vou demonstrar para vocês aqui. Vou usar essa aqui. Para passar a base eu usei um pincel mais velhinho que eu tenho aqui. Não pode ser de cerdas duras, não cerdas macias, mas não precisa ser um pincel mais novo que vocês tiverem, não. Um pincel mais velhinho para passar a base, passa o rolo, fica tudo tranquilo. Eu vou passar a tinta com esse pincel, um pincel grande até,
Eu peguei ele para até andar mais rápido também a pintura, né? Para cobrir uma superfície maior. Talvez aqui eu use um outro, não sei. Mas assim, de qualquer forma, tamanho de pincel você vai observar de acordo com o tamanho da peça, da sua necessidade. Não tem como passar exatamente o tamanho do pincel assim. Não tem essa necessidade. Vocês vão sentir isso quando estiver pintando a sua peça, né? Dependendo da peça, do espaço, vocês pegam um pincel menor, maior, médio, etc. Para pintar os pezinhos, eu vou usar esse daqui que eu já usei para pintar os pezinhos, para passar o primer, na verdade. Vou usar o mesmo, ele é bem pequenininho. Os pezinhos também são pequenos, então vou usar o mesmo. E aqui na caixa eu vou usar esse aqui, que é um pouco maior, Ceramic 22, número 22. Isso pode ser qualquer um que vocês tiverem aí, que seja um pincel pequeno, você pode ser mediano também, viu? Aí vai da observação de vocês também. Então eu vou começar a pintar aqui, também começando tanto como eu fiz na base por dentro. É importante que vocês molhem o pincel para depois ficar mais fácil ainda de retirar a tinta. Eu uso isso aqui também, ó, que é um limpador de pincel. Tem uns pontinhos aqui que você passa aqui, passa água, passa aqui, ó, as cerdas, ele vai tirando a tinta acumulada na virola. Essa região aqui, ó, a virola. Se acumular aqui, vai estragando o pincel, endurece e estraga. Então vamos lá, vou começar aqui, ó, a pintar com a cor palha. É uma tinta muito boa essa, eu gosto. A cobertura é boa, parece até tinta acrílica, a textura assim, mas é PVA. A tinta acrílica tem um acabamento mais brilhante, né? O PVA tem um acabamento mais fosco. Essa parece até uma tinta acrílica. Eu achei que fosse, mas quando eu vi na caixinha, na embalagem, não era. Então aqui eu passo o rolinho para uniformizar a pintura, deixar ela lisinha, retinha e pronto. Vou fazer isso na caixa toda, dá pra ver um pouco branco também, porque a cor é clara, né, palha, mas dá pra ver a diferença, né? Então as duas camadas dessa cor já funcionam, já vai cobrir bem. Então é isso, pessoal, até o próximo bloco com a caixa já toda pintada, para a gente partir para a próxima etapa. Então, pessoal, o que aconteceu? Já fiz a pintura de duas denhões de palha por dentro e por fora da caixa toda. Essa parte da tampa aqui não é necessário ficar perfeito, porque o papel scrap vai aqui na tampa. Só eu geralmente pinto aqui do lado, porque às vezes o papel, mesmo você cortando, às vezes fica um pouco, parece um pouquinho da tampa, então eu vou cobrir. De qualquer forma, eu ainda vou fazer um trabalho de envelhecer um pouquinho as bordas de papel também, para ele ficar com aquela aparência de cortado, sabe? De qualquer forma. Então o que acontece? Eu vou usar agora essa misturinha aqui, ó, que eu botei água e um rosa. Diluir o rosa nessa água aqui e vou dar umas batidinhas, fazer uns carimbos com esse plástico aqui. Pode ser com tecido também, para dar aquele aspecto manchado de rosa, bem de leve, bem aguadinho, como está no papel de scrap. Tem a cor clara, mais ou menos palha marfim, está embaixo, e em cima tem umas manchas. Então vou tentar criar um pouquinho desse efeito aqui nessas bordas da tampa e da caixa, né? Essa parte interna não. E as divisórias e
E as divisórias e o aneleiro, os pezinhos também já pintados, ó. Vou mostrar aqui. Já pintado de ouro velho. A gente separa aqui. Vou fazer esse trabalho de carimbo nas laterais da caixa, na tampa e nessa parte de baixo, né, caixa propriamente dita. E vamos ver como é que vai ficar. Aí eu mostro para vocês daqui a pouco. Não faço aqui agora porque pode ser que dê errado e fique uma lambança. Mas eu vou testar aqui e já mostro para vocês como é que ficou. Se eu precisei repetir ou se eu precisei fazer uma outra coisa para melhorar. Vamos ver aqui. Resolvi mostrar para vocês porque eu acho que está dando certo aqui. Então vou mostrar, né? Porque na verdade eu acho que mostrar que é interessante também, né? Então, mas se eu falhar, se der errado também, eu acho que tem que bolar outra forma de tentar chegar a um resultado legal. Mas acho que está dando certo. Então usei esse plástico amassado aqui, ó. Esse plástico que você compra no supermercado, você bota coentro, cebola, etc. Plástico fininho, e amassei porque eu não achei um tecidinho de algodão macio, alguma coisa assim, né? E aí eu peguei e molhei nessa água ralinha rosa e fui fazendo isso, ó. Vou pegar aqui assim e fui carimbando, ó. Dá pra ver? Vocês notaram que a iluminação mudou? Pois é. O tempo passou, anoiteceu, tomei café e voltei. A onda foi essa aí. Por isso que a iluminação está assim. Então acho que as manchas funcionaram. Ela ficou manchadinha mesmo. Ficou manchadinha de rosa. Eu não sei se vocês vão conseguir ver esse manchadinho. Dá pra ver? Aqui assim. Ficou manchadinho discreto. Eu ainda vou passar a laca indiana, que vai dar aquela envelhecida em tudo, né? Vai dar envelhecida em tudo. Então é isso, eu acho que eu vou deixar esperar secar aqui para fazer a outra parte, para dar continuidade. A outra parte é passar a laca indiana e ver como é que fica. Eu estou aqui observando as fases, vendo como é que fica cada etapa, que agora eu estou gostando. Agora vamos ver quando passar a laca indiana, e depois eu vou colar o papel de scrap na tampa. Então pessoal, eu resolvi fazer diferente. Quer dizer, a tampa continua, né? Que é o papel que eu vou prender na tampa. E eu resolvi utilizar o mesmo papel e cortar duas tirinhas de 22 centímetros dos lados maiores e duas tirinhas de 15 centímetros para os lados menores. Eu vou colar esses papéis aqui embaixo, nas laterais. Mas antes disso, eu acho que vai ficar bonito, porque eu estava sentindo falta de alguma coisa e eu acabei resolvendo não colocar a barra de tecido. Preferi colocar o próprio papel de scrap que sobrou para fazer uma combinação mais interessante com a tampa, com o papel da tampa. Eu já fiz isso algumas vezes e a caixa fica mais bonita, né? Eu utilizei a frente do papel, o lado que eu utilizei para a tampa, porque esse é dupla face, você podia usar os dois lados. Geralmente o lado contrário, ele sempre combina com o lado da frente, então você pode fazer uma composição bonita. Só que eu escolhi o mesmo lado, porque tem mais elementos. E é isso. Só que antes de colar os papéis, eu vou fazer um sombreado com essa cor sépia, aqui um pouquinho de água e o pincel chanfrado.
Estou meio perdido com o posicionamento da câmera. Então eu vou para a esquerda e para a direita. Direita e esquerda. Então é o seguinte, você pega um pouquinho de sépia ou marrom escuro. Você vai fazer uma coisa bem aguadinha, mas utilizando somente a ponta mais fina do chanfrado. Você vai tirar o excesso aqui assim, ó, o excesso no papel mesmo. Eu estou usando um papel de embrulho, né? E você vai fazer, ó, esse movimento aqui, ó, para dar aquele aspecto de sombreamento. Mas você pode repetir, você pode fazer nos quatro lados e vai dar aquele aspecto de sombreamento. Aqui embaixo nem precisa, que eu vou colocar o papel scrap. Então mas é uma coisa bem discreta mesmo assim, né? É um sombreamento bem discreto mesmo assim. Uma coisa que fica bem, quer dizer, como eu estou fazendo, fica bem discreto, né? Tem gente que gosta de marcar mais o sombreamento, aí vai de gosto. O artesanato é também o seu gosto pessoal, né? Você vai fazer a sua composição aí, de acordo com o seu gosto, mais forte, mais fraco, então depende muito de quem está fazendo. Às vezes eu dou uma consertadinha com o próprio dedo assim, mas eu fiz uma coisa bem discreta mesmo, bem discreta. Dei uma manchadinha de leve aqui mesmo. Puxado aqui. Ficou mais amareladinho, mais sombreadinho aqui assim. Isso foi bem discreto demais. Não gosto de nada muito marcado não. O sombreamento tem que ser discreto, mas se for muito marcado, o sombreamento fica feio. Tem que ser mais discreto mesmo. Então é isso, eu fiz o sombreamento, agora eu vou partir para colar. O sombreamento ficou bem, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. É porque eu fiz muito fraquinho mesmo assim, uma coisa bem de leve, porque também já tem a laca indiana aqui envelhecendo a peça e tudo mais. Aí eu não quis marcar muito, não quis deixar um sombreado muito aparente, mas é visível, tá bem, ficou bem legal. Então agora eu vou partir para a colagem do scrap, do papel scrap, que vai ser feita com cola branca extra. Não precisa comprar cola específica para scrap, que é muito mais cara. Então com um tubo desse, esse aqui é de 500 gramas, mas você pode comprar de 1 kg e você vai ter cola aí para o ano todo, fazer muitos trabalhos de scrap, transferência de imagem para quem já faz. Se você trabalha com biscuit também você pode usar essa cola. Quer dizer, é uma cola muito versátil, assim, você vai fazer muita coisa, né? Você vai comprar uma cola vai fazer decupagem com tecido também, então essa cola extra tem que ser extra, pode ser Cascureço, pode ser Amazonas, tem vários Polycol, tem várias marcas, aí o que você encontrar tá beleza. Se for mais barato essas três também. Então é isso, eu vou colar. E depois, o próximo passo é colocar os pezinhos. E encerramos nossa caixa
e vamos ver como é que vai ficar. Então pessoal, esse foi o resultado do nosso porta-joia. Os pezinhos aqui pintados de ouro velho. Por dentro eu vou mostrar para vocês. Aqui, ouro velho e palha combinou muito bem com papel também. Então a ideia desse vídeo, eu quero mostrar para vocês também o fundo, ó, que eu fiz aquele efeito com plástico e água bem ralinha rosa, que ficou muito parecido com a tampa. Então a ideia desse vídeo foi mostrar que a gente pode fazer o artesanato com os materiais que a gente compra e sobra, né? Porque a gente compra muito material, quem vai à loja de artesanato acaba comprando e sobra muita coisa. Então, para a gente não desperdiçar, compra uma peça de MDF, né? Vê alguma coisa que tem antes de material e tenta fazer para não haver desperdício, a gente não ficar acumulando material também. Então a ideia desse vídeo foi, e na hora eu fui fazendo as coisas, não tinha pensado muito, né? Só tinha uma ideia vaga, mas foi na hora que foi surgindo a ideia. Também não desperdicei a folha de scrap, eu colei nas laterais o que sobrou do scrap. Antes eu ia botar um tecido, uma barra de tecido, mas eu desisti, preferi scrap, que ficou mais bonito ainda. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e façam em outras peças, não só porta-joias, mas qualquer peça de MDF baseado no que foi ensinado aqui. Abaixo aqui eu vou deixar os links das redes sociais e do meu site, do Ateliê Caldas Pinas, que eu lancei semana passada para ser uma ampliação de conteúdo, né? Para se juntar ao canal, para a gente ter mais fotos, lojas que eu frequento aqui em Salvador, no caso, né? Textos diversos sobre decoração, bricolagens, uma diversidade de coisas para a gente discutir. Vai ter biscuit também que eu faço. Então, para a gente discutir e fortalecer o artesanato em Salvador, de repente promover encontros, troca de informações, etc. Então é isso. Qualquer dúvida podem escrever para mim. O e-mail também vai estar aqui embaixo. Pelo site também é possível mandar mensagem. E é isso. Então esse foi o vídeo dessa semana e espero vocês no próximo. Beijos e abraços em todos e todas.